Certo, vamos lá. Vamos retomar da onde a gente parou, né? Falamos sobre o conceito, no vídeo anterior falamos sobre o conceito de administração, falamos que a administração visa a eficiência e a eficácia da organização, né? E aí discutimos o que é eficiência e eficácia. Ok. Vamos continuar agora falando sobre o ato, o processo de administração, né? Ao longo desses anos, muitos teóricos foram construindo o que é o processo administrativo e, convencionalmente, hoje, nós temos que a ideia de que administrar compreende exercitar 4 tarefas, 4 funções dentro da empresa. A primeira delas é a ideia de planejar, o planejamento, né? Estabelecer aquilo que a empresa deve fazer para alcançar os seus objetivos. A organização, que é a divisão das tarefas, usar os recursos que a empresa tem, o dinheiro, as pessoas, o espaço físico e delegar, organizar o fluxo de como essas coisas vão acontecer. Dirigir, liderar equipes, comandar pessoas, orientá-las a desenvolver esse melhor trabalho. E a quarta função é o de controle, que se refere a uma necessidade constante de avaliar, de controlar, de verificar se tudo que foi planejado lá do começo e todas as atividades estão funcionando de forma coerente para alcançar um objetivo. Pronto, como mágica, a gente volta agora com a minha ajudante aqui do trabalho para a gente esclarecer um pouco mais essa ideia das atividades da administração, né? A gente reitera, reforça a função de planejamento é uma função de definir qual é a missão de uma empresa, ou seja, para que ela existe, qual é o papel dela dentro de uma organização, dentro da sociedade. Com base nisso, formular os seus objetivos, né? Para vocês terem uma ideia, a missão é justamente aquilo que uma empresa se presta. Então, restaurantes ou empresas do setor alimentício provavelmente deve ter uma missão bem definida, no sentido de fornecer alimentos saudáveis, ou fornecer experiências gastronômicas, ou fornecer os insumos necessários para você produzir sua comida e por aí vai, né? E é também o momento de definir os objetivos. Queremos alcançar tais resultados no mercado local, queremos alcançar tal participação no mercado, tais números e por aí vai. Com base nisso, se definem planos de ação, quais são as táticas e atividades que precisam ser feitas para alcançar esses objetivos, e os programas, as atividades que são feitas dentro de um processo para chegar a esse resultado. Não é isso, Sofia? Muito bem. Depois a gente tem a atividade de organização. Uma vez planejado, a gente divide o trabalho, né? A gente divide as etapas, os processos, define as atividades, quais são os departamentos de uma empresa, o que esses departamentos vão fazer, quem são as pessoas que vão atuar nesses departamentos, seus cargos, suas funções, mas também é alocado todo o recurso, ou seja, a questão de investimento, de insumo, de matéria-prima, o que cada departamento precisa, quanto vai demandar de investimento, quanto a empresa pode demandar de investimento, tudo isso é definido nesta etapa da organização. Em seguida, nós temos a direção, e é onde se espelha a lógica da liderança, da chefia, é onde temos as atividades de recursos humanos, onde são levantadas as pessoas, são separadas as pessoas, onde são coordenados os esforços, as atividades, é onde acontece a prática de comunicação,
mas também de motivação, de liderança, de orientação. Então, é dentro da direção que acontece todo o papel de negociação do trabalho, né? As comunicações internas, as delegações de papéis, o acompanhamento, né? Isso é parte da função de dirigir. E a função de controle, a última função, é a de definir quais são os padrões de qualidade que a empresa precisa ter, é onde é acompanhado esse exercício, essa direção da empresa para observar se o desempenho está sendo alcançado dentro das expectativas, ou seja, a partir dessa avaliação desse desempenho pode ser feito ações corretivas, replanejamentos, mudanças, ou se estimula para se alcançar e aumentar ainda mais os resultados que estão sendo alcançados. Ok? E aí a gente avança então para falar um pouco mais do planejamento. O planejamento que eu falei, que é a delegação das ideias, ela não acontece só num único nível, ela tem níveis diferentes de hierarquias. As organizações têm essas diferenças, essas divisões, né, de hierarquias. Na mágica da edição, trocamos Sofia por uma caneca. Damos um gole, que é só uma pausa dramática, e voltamos ao nosso raciocínio para não fugir muito do nosso tempo. Né? O planejamento dentro da organização ela acontece em diferentes níveis hierárquicos. Né? A gente pode dizer que parte do planejamento ocorre no nível estratégico de uma organização, um nível referente à diretoria da empresa, né? Por isso estabelecido lá na nossa figurinha, no topo dessa pirâmide. A diretoria é responsável justamente por essa definição de missão, visão, objetivos, ou seja, ela traça planos de longo alcance, né, para onde a empresa quer caminhar. Então a gente está falando de um planejamento mais um espaço de tempo mais longitudinal, né? Visando as expectativas dos seus gestores para onde a empresa vai caminhar dentro de oportunidades e ameaças do mercado. Né? Então, abaixo desse nível estratégico, e aí vamos usar um exemplo para tornar isso mais claro. Então, imagine uma empresa de tecnologia, e aí eles decidem que essa empresa, apesar dela começar como uma empresa de tecnologia, eles têm como missão oferecer soluções de entretenimento tecnológico. Né? Então a gente começa a ver que a partir dessa lógica estratégica, as estratégias vão ser para desenvolver produtos e serviços voltados à diversão. Então jogos, aplicativos, vídeos, conteúdos baseados nos recursos eletrônicos para celulares, computadores ou outros tipos de plataformas. Né? Então, nesse nível estratégico é definido também qual é o perfil do público que vai usar, se vai ser direcionado para o público jovem, para o público da terceira idade, um público adulto, executivo. Isso tem outras nuances que a gente vai falar mais lá na frente em outros conteúdos de aula. Mas aí abaixo disso a gente fala do nível tático, né? O planejamento tático. O planejamento tático é um planejamento de nível intermediário dentro das organizações e tem a ver com a divisão dos departamentos, né? Aquilo que precisa ser feito de forma tática, pontual, né? Para que a estratégia alcance os seus objetivos. Então, dentro da ideia de tática, que a gente fala de ações de médio e curto prazo, a gente pode se referir ao departamento de marketing, que tem que pensar como fazer com que esses produtos sejam apresentados para o mercado de forma interessante, sedutora, persuasiva, que estimule as pessoas a ter interesse e comprar o produto. A gente pode falar de níveis táticos para o departamento de produção e desenvolvimento, que tem que ter uma noção
de como o mercado tem andado, do que é interessante em termos de entretenimento, que isso possa delinear o desenvolvimento desses aplicativos, desses produtos, desses serviços. A mesma coisa, as estratégias do comercial para fazer com que esse produto seja vendido, mas não só vendido para qualquer pessoa, mas vendido para o público certo, justamente para alcançar aquela missão, aquele plano, aqueles atributos que foram definidos num planejamento acima, o estratégico, né? E aí, por último, o planejamento do nível operacional, que é o planejamento feito no interior dos departamentos, ou seja, é a mão na massa mesmo, é a delegação de metas, de prazos, de organização do trabalho, de como cada departamento vai funcionar para desenvolver a implantação, colocar na prática essa estratégia tática que foi implementada, né? Bom, deu para ver que o planejamento, né, ela acontece em diferentes níveis e mesmo em cada um desses diferentes níveis, você vê que ela demanda algumas habilidades conceituais. É preciso a gente ter um conhecimento teórico não só sobre o que é administração, mas a diferença de estratégia, de tática, de entender hoje como o mercado funciona, como as pessoas pensam, como as pessoas tomam suas decisões, como buscar melhores processos produtivos, como buscar melhores processos de distribuição, negociação. Então, a habilidade conceitual tem a ver com a necessidade e a importância do conhecimento, né, como uma base para a nossa tomada de decisão. A segunda questão é a habilidade humana. Administrar não é trabalhar sozinho, mas é entender que existe um grupo de pessoas com níveis diferentes. Então, essas habilidades elas precisam existir para gerar uma interação harmoniosa entre as diferentes pessoas, funções, departamentos, né? E as habilidades técnicas, essas são as habilidades de execução, de saber fazer, né? Pessoas com habilidades criativas e com conhecimento de mercado para a área de marketing, pessoas com criatividade e raciocínio lógico para o desenvolvimento de produtos, pessoas com capacidade de negociação e habilidades humanas interpessoais para a parte comercial, para a logística e por aí vai, né? E essa é a ideia justamente de administrar, de planejar e dividir bem essas atividades dentro da empresa em seus diferentes níveis. Para tudo isso, como vocês viram, é importante que haja uma liderança dentro da função de direção, né? Dentro desses papéis interpessoais, é importante que na função de direção haja um líder que sirva de referência, que estimule o pessoal a se engajar dentro dos objetivos. É importante hoje que as empresas tenham pessoas que saibam não só delegar e liderar essas funções, mas também possam ser disseminadoras de boas práticas, né? Então, bons líderes hoje, eles são referência porque eles são bons, eles são referências porque eles são humanos na forma de lidar com as pessoas, mas eles também são humanos porque eles sabem ensinar outras pessoas a fazer, né, e alcançar essa autonomia de trabalho, mas sobretudo porque tem a capacidade de solucionar problemas e propor soluções, né? Bom, a gente vai dando mais uma pausa para você refletir sobre essa revisão e voltamos no próximo vídeo.